Mas antes vamos visitar Val do Lobo, no Algarve. Eu costumo dizer que isto aqui é um bocadinho uma Disneyland, porque isto não é bem real, mas existe. Tem uma televisão, PlayStation, frigorífico, tudo comandado aqui por esta tela. Tem spa particular, tem as 3 piscinas, tem cinema, tem a sala de jogos. Neste momento temos em stock mais caro, que é um Romani Conti de 36 mil euros. You just have to walk around and look and go, you just go, wow. Numa área de 20 km quadrados no centro do Algarve, coexistem 3 dos empreendimentos mais luxuosos de Portugal. Isto é uma casa que está à venda no mercado acima de 20 milhões. O preço da penthouse está em torno aos 7.000, 7.500 euros a noite. O seu jacuzzi, esta é a vossa sala de jantar. É aqui que os ricos e famosos passam férias. O que hoje é inalcançável para a maioria, valia há 60 anos quase nada. Foi nestes terrenos que, mais ou menos na mesma altura, 3 investidores tiveram a ideia de construir ou desenvolver, quase lado a lado, empreendimentos que ambicionavam ser o que de melhor se pudesse oferecer na Europa. Já passaram aqui muitas pessoas, muitos reis, muitas rainhas. Futebolistas, políticos, isto aqui há, temos tudo. Primeiro Val do Lobo, Vila Moura também, e depois a Quinta do Lago que veio um bocadinho depois. Os 3 vértices de um triângulo a que chamam Dourado. Este caminho aqui, esta estrada que vimos aqui agora, era uma estrada de areia gorda, onde só passavam carroças e burros, e eu também vinha no burro com a minha mãe para aqui. É evidente que não existia nada, existiam hortas, figueirais, amendoais. José Cabecinha será já dos poucos residentes de origem, a meio caminho entre Val do Lobo e Quinta do Lago. A Horta da Mãe deu lugar a um posto de combustíveis e uma oficina. A família manteve-se por ali, ao contrário de muitos vizinhos que se desfizeram dos terrenos quando se começou a falar de turismo. Eram os anos 60 e 70 do século XX. Terrenos que foram vendidos por 5 contos, por 6 contos, por 8 contos, por 10, consoante o tamanho, não é? É evidente que eram preços muito baixos mesmo. Um metro quadrado, sei lá, podia ser a 3 escudos, ou 4 escudos, ou 5 escudos, uma coisa... É num Jeep Willys, recuperado da Segunda Guerra Mundial, que José Cabecinha circula agora pela vizinhança. Hoje, um lugar de milionários. De Val do Lobo à Quinta do Lago são 10 minutos. Vila Moura fica a pouco mais de um quarto de hora. Em comum tem o facto de serem lulé, terem sido projetados como empreendimentos de topo e ao longo de cerca de 60 anos continuarem a atrair a elite de todo o mundo. Os caminhos para o Algarve abriram-se com a inauguração do aeroporto de Faro em 1965. Mas a região apareceu no radar dos grandes investidores 3 anos antes, quando o governo de Salazar anunciou que ia saltar por cima da burocracia e avançar com a obra. Os primeiros charters datam de 1950, em 1962 já são uma realidade. Em Espanha já há turismo a sério. Portugal enfrenta grandes problemas de divisas estrangeiras, porque não tem crédito externo, e Salazar decide pura e simplesmente construir o aeroporto de Faro sem formalidades administrativas e sem visto do Tribunal de Contas. Em menos de nada, o grupo Costain e a Trust House Forte, investidores britânicos, começaram a comprar terrenos numa zona de Pinhal Manso, junto à praia, em Lolé. Traziam um conceito inovador, turismo de luxo. Iriam construir um resort com campo de golfe
vivendas e um dos primeiros hotéis de 5 estrelas no Algarve. Tudo direcionado para turistas com elevado poder de compra. Nascia Val do Lobo. Esta imagem que vemos aqui de 71, ainda é antes disso, mas é precisamente o aldeamento, que foi a primeira fase de desenvolvimento do resort junto à praia, que é mesmo a praia de Val do Lobo. No início da década de 60 do século XX, a hotelaria do Algarve registava 30 mil dormidas de estrangeiros. 10 anos depois, o número já ultrapassava 1 milhão. Desenham-se na região 2 cadeias de valor, a hotelaria e a imobiliária. O que para muitos eram áreas concorrentes, outros, como o antigo ministro das Obras Públicas de Salazar, viam-nas como complementares. O golfe era uma mais-valia para ambas. E no caso de Val do Lobo e Penina, há um despacho do Arantes de Oliveira, onde ele diz claramente: autoriza a venda de talhões para permitir financiar o hotel e o golfe. Portanto, nós já tínhamos ali o que hoje, depois no início deste século, se chamou o Multi-Use Resort, que combina a hotelaria, a imobiliária e golfe. Estava lá e autorizado pelo ministro contra os serviços de turismo. Estava assinalado o primeiro vértice do que veio a ser conhecido como o Triângulo Dourado, em Lolé. Eu comecei a partir amêndoas, tinha os meus 4 anos, talvez, lá na empresa do meu pai. E ganhava uns tostanitos por cada quilo de miolos, que depois separava. Portanto, eu ganhava, não sei, 25 tostões cada quilo de miolos, que para mim, para miúdo, era enorme. Digamos, foi o meu primeiro ordenado, era a partir amêndoas. O homem que foi presidente da Câmara de Lolé, deputado, eurodeputado, também desempenhou funções como administrador delegado de Val do Lobo. Justiça seja feita, o Sir Richardson Costain, portanto, foi o homem que, o primeiro visionário que aterrou no Algarve foi este. E foi ele que fez o Val do Lobo, na altura, com um hotel de 5 estrelas, que ainda lá está, o Dona Filipa, e que teve aquele conceito. Estava o turismo a arrancar, com projetos de referência do turismo de luxo a atrair mais e mais estrangeiros, quando o país acordou para a democracia. O 25 de abril tinha chegado. O paraíso dos mais ricos dos ricos estremeceu. Os investidores desapareceram. Val do Lobo entrou em insolvência. Acabaria por ser comprado a seguir por um excêntrico milionário holandês. Val do Lobo não houve intervenção do Estado, mas entrou em liquidação. E, portanto, Van Gelder comprou em liquidação. Era uma pessoa com um grande sentido de qualidade. Ele queria, de facto, um empreendimento de luxo e preocupava-se com todos os detalhes. O Sr. Van Gelder era dono de uma rede de joalharias, portanto, ele era o joalheiro da rainha na Holanda, portanto, ele era holandês, e decidiu reformar-se ainda muito jovem. Portanto, ele vendeu toda essa cadeia de joalharias, não é? E ficou com algum fundo para investir. Sander Van Gelder trouxe para Val do Lobo dinheiro e vontade de atrair mais dinheiro e fama. O mediatismo foi o caminho. Convidam-se estrelas internacionais e figuras da realeza europeia. Com elas, o empreendimento era constantemente notícia. Os eventos era a paixão dele. Os eventos, os meios de comunicação, trazer televisão, reposicionar o resort e posicionar como marca, obviamente. George Michael, Julio Iglesias, as princesas da Holanda e Suécia, o pai da princesa Diana, passaram férias no resort. Outras figuras mundiais foram contratadas para grandes eventos, como as lendas do ténis Bjorn Borg e John McEnroe. Tudo era planeado a pensar nas notícias. E depois ele pensava, bem, mas o golfe não é muito conhecido, isto não vai ter o mediatismo necessário, porque é que nós não convidamos alguém que seja bonita e que seja uma referência internacional? E daí vem a Cláudia Schiffer, que nem sequer jogava golfe, mas acabava por trazer o mediatismo. E o que é facto é que na altura, televisões, imprensa internacional tiveram cá para o Skins Game. Com a Cláudia Schiffer vieram 40 jornalistas acreditados, não é? Nós nem estávamos à espera dessa situação e ficou em Val do Lobo com a Heidi Mitchell associada a um evento de golfe, um evento que era o Skins Game, que era os maiores golfistas daquela altura, não é? No mundo. Paulo Neves era o responsável pelo turismo do Algarve nessa altura da viragem do milénio. Através de um programa especial de promoção da região, financiado com verbas das receitas dos casinos, gastaram cerca de 7 milhões de euros em 16 eventos de projeção mundial. Figuras mediáticas como Pavarotti, Montserrat Caballé ou José Carreras
atuaram nas épocas média e baixa. Vila Moura, Quinta do Lago e Val do Lobo também co-participaram algumas iniciativas. Percebiam que os seus empreendimentos de grande envergadura precisavam de grande imagem internacional, portanto, precisávamos atrair ao Algarve nessa altura, enfim, o que fosse notícia positiva com grandes personalidades. Mas para Sander van Gelder, o brilho das estrelas não bastava. Era preciso surpreender. Ele tinha um pin em diamante e ele dizia, muito bem, quem conseguir fazer um all-in-one no famoso buraco 16, ganha este pin, que na altura era avaliada em 250 mil euros, algo assim. E a Cláudia Schiffer depois chegou a usar esse pin durante o evento e, mais do que isso, ele depois trouxe uma cobra dentro de uma cúpula em vidro para guardar o pin. Criou-me ali uma circunstância de embaraço que nós não tínhamos combinado com a Cláudia Schiffer, que foi meter uma serpente a proteger um diamante. As festas de verão em Val do Lobo passaram a ser paragem obrigatória para quem queria ver e ser visto. Mesmo famosos ou membros de casas reais, que evitam momentos de maior exposição pública, habituaram-se a circular pelo Triângulo Dourado do Algarve em segurança e sem assédio. As redes sociais ainda não eram uma realidade. Toda a gente sabia que eles estavam cá e nunca ninguém os incomodou. As princesas do Mónaco, a atual rainha Camila Parker Bowles, não é? Também foi notícia e esteve. O Triângulo Dourado concentra muita da oferta de golfe do Algarve, com campos internacionalmente reconhecidos. Este, em Val do Lobo, é um ícone, dos mais fotografados da Europa, sobretudo pela localização do buraco 16. Foi usado inúmeras vezes pelo Turismo Portugal nas suas campanhas internacionais para representar, portanto, esta beleza da costa e o golfe. Apesar do golfe ser o desporto rei por aqui, para os funcionários foi construído um campo de futebol, que um ano depois já estava na mira das grandes equipas. O Sporting veio 2 vezes nesse mesmo ano, estagiar. Posteriormente, o professor Carlos Queiroz, que treinava o Sporting, foi para Manchester, recomendou o Val do Lobo ao Manchester United, na altura já com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo depois passou a palavra, o mundo de futebol, eles conhecem-se todos os jogadores, e então o certo é que o campo de futebol passou a ser o palco de treino não só do Manchester, mas também do Real Madrid, da seleção inglesa, do Liverpool, e todos os anos tínhamos equipas interessadas em utilizar esse campo de futebol. Campo de futebol esse que tinha sido construído para os funcionários. A experiência em Val do Lobo, para equipas como o Manchester, incluía trazer as famílias dos jogadores. Estar com a família, principalmente, porque tivemos poucas férias e estar com a família a aproveitar ao máximo, descansar depois dos treinos e desfrutar destas condições. O luxo e a segurança do empreendimento convenceu vários futebolistas de topo a comprar ou alugar casa de férias em Val do Lobo. Numa estadia, David e Victoria Beckham organizaram um churrasco para colegas e amigos. Apesar de ser preciso dinheiro para viver em Val do Lobo, nem todos os residentes são famosos ou nasceram ricos. Ron e Wendy têm casa no resort há 20 anos. Ainda se surpreendem com a volta que a vida deu. I was swimming in the swimming pool and I thought, what would my father think of me now? Because we came from a very humble background. We lived in a terraced house and my father grew the business, then I took it on and grew it more. But he would never believe that we would be in the Algarve. Entre filhos, noras, genros e netos, os Bente são já 23. Tantos e tão frequentes em Val do Lobo que o resort acabou por usar os 14 netos de Ron e Wendy como modelos para uma campanha promocional do resort enquanto destino de famílias. Como muitos dos residentes em Val do Lobo, os Bente estão reformados, mas não lhes falta o que fazer. Golf is usually Tuesday, Thursday, Saturday. And bike riding is usually Monday, Wednesday, Friday and Sunday morning. So the days are full. Dos cerca de 9 milhões e meio de passageiros processados no aeroporto de Faro, uma parte importante destina-se ao Triângulo Dourado. Lolé é, depois de Albufeira, o município do Algarve com maior número de dormidas. Destes turistas, muitos são clientes de um supermercado,
agora considerado de luxo, mas que na verdade começou há 42 anos como uma pequena mercearia numa zona quase despovoada. Alguns amigos meus disseram: epá, tu vais abrir ali o mini mercado naquela zona, aquilo não mora lá ninguém, o que é que tu vais fazer? E assim, olha, se não der, fecha a porta e vou novamente para o Canadá. Pronto. O agora dono de um pequeno império de supermercados, considerados dos melhores e com maior variedade de produtos internacionais, há mais de 4 décadas, sem querer, descobriu um nicho de mercado milionário. Fui logo aos importadores a Lisboa antes de abrir, trazer logo alguns produtos que havia lá, que eu achava que eram capazes de se vender, de maneira que fui e trouxe logo 10 de uns, 12 de outros e fiz logo ali um leque de produtos estrangeiros num cantinho que havia ali. Acontece que no dia que abri, o primeiro cliente que tive foi uma senhora estrangeira. O Apolónia tornou-se paragem obrigatória para os turistas e residentes do Triângulo Dourado. Palavra passa a palavra e a palavra já estava na Inglaterra. Não era já daqui, já alguém tinha levado o nome para a Inglaterra e que eles traziam de lá a direção e vinham diretamente do aeroporto aqui às compras. A qualidade e variedade dos produtos fidelizou clientes de 4 décadas. Muitas vezes conseguimos os produtos antes do cliente saber que vai o querer. Ou seja, nós procuramos os produtos, andamos em cima das tendências e quando o cliente se apercebe, nós já temos. Desde mais de 30 variedades de sal às melhores e mais diversas carnes do mundo, incluindo bisonte, há praticamente de tudo e para os gostos mais refinados e milionários. Temos vinhos nacionais, como o Barca Velha, são vinhos para se vender 900 €, mas também temos vinhos franceses que poderão ir, por exemplo, ao que neste momento temos em estoque mais caro, que é um Romani Conti de 36 mil €. Em Val do Lobo, até o café pode ser um luxo. O que se vai preparar passa por um método tradicional de filtragem e custa 25 €. Esse café chama-se Kopi Luwak e ele vem da Indonésia. Inicialmente fizemos a moagem do café. Depois conseguimos aqui o aquecimento da nossa água e fizemos o nosso processo em movimentos circulares para poder servir depois o café em 300 ml. Até se pode dizer que isto é quase como se fosse uma ciência, no sentido que tem de ser tudo medido, desde a gramagem do café, desde os mililitros da água, até a temperatura da água, influencia um bocado no produto final deste café. O que faz do Kopi Luwak tão caro é a origem. São grãos digeridos e edificados por uma civeta, um pequeno mamífero das florestas tropicais. Este grão começou a ser muito especial à base disso, por ser um processo natural em que o animal o ingere e acaba por fazer todo o processo dentro da barriga dele. Começou a ser muito exclusivo por parte disso e então daí também a escolha de nós trazermos este café aqui para Portugal, seria um café premium. Muitos residentes de Val do Lobo têm tudo o que o dinheiro pode comprar. Muitos estão também ligados a iniciativas de caridade promovidas por uma associação local de apoio social, algo que vem ainda do tempo de Van Gelder. O holandês que foi dono de Val do Lobo durante 3 décadas era conhecido pela generosidade, olho para o negócio, mas também pelo temperamento difícil. Era uma pessoa que não era fácil lidar no sentido, ele muitas vezes explodia durante 1 minuto. Mas no minuto seguinte já estava outra pessoa. Portanto, ou seja, às vezes reagia e nem toda a gente encarava esse tipo de reação da melhor maneira. Por isso, às vezes era conflituoso nesse sentido, não é? Luís Matos teve de lidar várias vezes com esse lado mais conflituoso do antigo patrão de Val do Lobo, mas também com a sua visão e ousadia. Ambas decisivas na forma como reagiu a uma derrota da equipa de ciclismo do Louletano, patrocinada pelo empreendimento. Por azar nosso, o nosso primeiro ciclista ficou em 28º. O Sr. Van Gelder cabisbaixo, voltámos para Val do Lobo e perguntou-me: Luís, quanto é que custa uma equipe para ganhar a maior parte das provas em Portugal? E isso é muito difícil de dar garantias, Sr. Van Gelder, mas custa bastante dinheiro. E ele disse-me: ok, arranja lá a equipe, eu trato do pagamento dessa equipe. Nessa mesma noite contactei ciclistas do Sporting, mais propriamente o Marco Chagas. No ano seguinte, em 1988, a equipa de ciclismo do Louletano venceu quase tudo. Quando Val do Lobo foi comprado por Van Gelder,
Pouco depois da Revolução de Abril, o resort era apenas 20% do que é hoje. O magnata holandês acabaria por vender o empreendimento em 2006. Pouco antes, no que muitos afirmam ter sido a sua derradeira jogada de marketing, anunciou a sua solução para resolver o problema da erosão costeira na zona. Island is called Nautilus and is coming in front of here 200 meters out of the coast. Nautilus foi apresentado como um projeto de 1,5 mil milhões de euros. Incluía 700 a 1000 moradias, um restaurante e hotel debaixo d'água, além de vários equipamentos. Estamos a falar de uma coisa que surge em 2006, uma ideia destas, de construir uma ilha ao largo de Val do Lobo, com um hotel, com um campo de golfe, com vários caminhos, inclusive um túnel que ligava à costa, não é? Isto, na altura, as autoridades pensavam, mas este homem é completamente louco, mas não deixa de ser um visionário. Val do Lobo foi vendido. Pouco depois, o mercado é atingido pela crise imobiliária. Foram anos difíceis para o empreendimento. Desde 2023, nas mãos de um fundo americano e um ibérico, Val do Lobo tem investido na modernização das infraestruturas e da oferta. Em menos de 2 anos, 100 milhões de euros em vendas e estamos a falar, acima de tudo, de lotes para investimento, portanto, estamos a falar de um grande capital e um grande investimento aqui. É, de facto, o produto mais difícil de vender são terrenos, porque a compra de um terreno implica depois um investimento na construção de uma casa e é um investimento a longo prazo. Muito interessante referir, 30% dos clientes que compraram nos últimos 2 anos são clientes que já tinham casa aqui em Val do Lobo e que já conheciam o resort. Pela primeira vez em 20 anos e desde a saída de Van Gelder, Val do Lobo retomou o desenvolvimento imobiliário. São já 1.500 os proprietários em Val do Lobo, 20% portugueses. Quem aqui compra não compra uma casa, compra um estilo de vida, compra um conjunto de serviços, compra segurança. O último lote que foi vendido nesta zona, fizemos a escritura em dezembro, de 5 milhões de euros. Estamos a falar de casas que no final, essa do lote de 5 milhões é um caso muito específico, mas uma casa destas nunca menos de 6 milhões de euros. Muito à custa dos imóveis no Triângulo Dourado, Lolé era, em abril de 2025, o concelho no Algarve com preço médio de venda de casas mais elevado. O IMT, imposto arrecadado pelas transações de imóveis, em 2024 foi neste município de mais de 83 milhões de euros.